Então, para concluir aí o capítulo 7, a gente vai falar aqui brevemente sobre as equações de contorno, tá certo? Então, 7.3.6 fala sobre as condições de contorno. Então, como a gente já viu, né, os campos E, B, a indução D e o vetor lá H, eles são descontínuos no contorno entre dois meios diferentes, tá certo? Em uma superfície com densidade de corrente sigma ou densidade de corrente casão, tá certo? Então, se você tiver uma descontinuidade aí se você tiver uma superfície com uma certa carga ou uma certa densidade de corrente, você tem então uma descontinuidade desses campos. A forma explícita dessa descontinuidade, ela pode ser deduzida, como a gente já fez nas aulas passadas aí, a partir das equações de Maxwell, na sua forma integral, certo? Então, nos nossos cursos passados, a gente já fez isso aí. Aqui, nesse momento, apesar do livro explicitar isso novamente, aqui a gente vai somente sumarizar aqui os resultados para os meios lineares, tá certo? Então, só para a gente novamente recordar, a gente tem então a descontinuidade do campo elétrico na sua componente perpendicular e essa descontinuidade ela é igual no caso de meios lineares a densidade superficial de carga livre, tá certo? Isso a componente perpendicular. Isso vem direto, né, do fato do divergente de E ser igual a ρ sobre ε0. A componente perpendicular do campo magnético, pelo fato do divergente de B ser igual a zero, ela é contínua, tá certo? A componente perpendicular à superfície. Então, no caso do campo magnético, as componentes perpendiculares são contínuas. Por sua vez, o E1 paralelo é contínuo, tá certo? No caso, estamos tratando de eletrostática, onde nós não temos aí corrente. Então, pelo fato do rotacional de E ser igual a zero, eletrostática falando, nós temos isso aqui igual a zero. E pelo fato do rotacional de B ser igual a μ0j, nós temos então uma descontinuidade da componente paralela do campo magnético, que é proporcional à corrente superficial. No caso, vetorialmente aqui falando, isso aqui é igual ao K livre produto vetorial com N. Obviamente, né, que para o caso onde não há carga ou corrente livre, então, para casos sem carga ou corrente livre, então nós temos aí a continuidade desses campos, tá certo? Então daí nesse caso a gente tem que ε1 módulo de E1 perpendicular é igual a ε2 módulo de E2 perpendicular. Nós temos a continuidade, como nós já tínhamos, do campo magnético perpendicular e também a continuidade, como já tínhamos também, do campo elétrico paralelo
Mas agora, como nós não temos densidade superficial de carga livre, nós temos também a continuidade do campo magnético. Tá certo? Então isso é só para relembrar aí e enfatizar essas condições de contorno. Então, o divergente de E, pelo fato de ser diferente de zero, infere uma descontinuidade na parte perpendicular, e o rotacional de B, por ser diferente de zero, infere uma descontinuidade na sua componente paralela. Certo? Se nós não tivermos cargas livres ou correntes livres, tá certo? Então, o divergente de E é igual a zero, o rotacional de B também é zero, e aí então todas as componentes, tanto paralelas quanto perpendiculares, né, elas são paralelas. Obviamente, né, que as perpendiculares aqui, ponderada, né, pelas permissividades. E no caso aqui do campo magnético, as componentes paralelas ponderadas também. Ok? Então isso aí conclui o nosso capítulo 7. É o capítulo 7.